especial, tratando do nosso assunto escatologia. Agradeço você que tem participado conosco e as nossas aulas estão se desenvolvendo aí e as pessoas têm realmente nos dado um excelente retorno, tá bom? Ao longo da nossa conversa aqui, lembre-se que se você tiver alguma pergunta, pode nos transmitir e tentaremos responder essas perguntas na próxima aula, ok? Bom, nós já entramos definitivamente na 70ª semana de Daniel, a semana da tribulação. Então nós vimos que o próximo evento que vai acontecer na nossa história, na história da igreja, é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo então começa a governar no mundo. E nós vimos então, desde o capítulo 6, que os acontecimentos começaram a ser descritos desta forma. 7 selos foram abertos por Jesus e cada selo foi trazendo uma catástrofe, um juízo sobre a terra. E é importante lembrar que inicia-se a tribulação, e aí inicia-se o primeiro selo, aí vem o segundo, o terceiro em diante, e cada selo que vai sendo aberto vai passando o tempo, rumando até o final da tribulação. Se você observar aqui, o 7º selo, o último selo, ele vai se subdividir em trombetas. Aí nós chegamos no capítulo 8, nós vimos que o 7º selo, ele se subdivide em 7 trombetas, que são juízos ainda mais detalhados. Mas é interessante que nós vimos a semana passada, no capítulo 16, que a última trombeta se subdividiu em taças. E nós vimos no capítulo 16, você que tem nos acompanhado, que lá fala sobre 7 anjos que trouxeram as 7 taças da ira de Deus. Então é aqui que nós nos encontramos, tá? Essas 7 taças, elas vão acontecer no finalzinho da tribulação, que é o desenrolar da 7ª trombeta. Mas agora, hoje, nós temos uma tarefa grandiosa, que é falar sobre capítulos 17 e 18. Porque o capítulo 17 e 18 vai nos falar sobre a Grande Babilônia, ou a Grande Meretriz. É um capítulo que tem dado muitas opiniões, portanto, é considerado pelos estudiosos de escatologia como o capítulo mais difícil da gente explicar dentro desse contexto todo, tá? Lembrando que aqui, o dragão, que é Satanás, desde o início, ele começa a partir do capítulo 12, capítulo 13, buscar aliados. Então Satanás busca a besta que vem do mar, a besta que vem da terra, como 2 grandes aliados. Isso nós encontramos no capítulo 13. A besta que vem do mar, nós sabemos que é o anticristo, o poder político. A besta que vem da terra, nós sabemos que é o falso profeta ou um líder religioso. Mas agora, nós vemos o terceiro aliado do dragão, que é a Babilônia. E essa é a grande questão. Há muita discussão em torno do que seria a Grande Babilônia. Seria uma cidade? Seria, alguns inclusive acham que se refere ao poderio da Igreja Católica Apostólica Romana. O que seria esta Grande Babilônia? Então nós vamos responder a você agora. Abra sua Bíblia comigo, fique ali no capítulo 17 de Apocalipse, Apocalipse 17, e depois nós vamos terminar com o capítulo 18. Aqui no capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então esse é o título que a Babilônia recebe, grande prostituta ou grande meretriz. Tá? O que seria então essa grande Babilônia ou essa grande prostituta? Nós vamos ver algumas características que o Apocalipse 17
nos dá, ok? Então eu quero que agora você acompanhe comigo, versículo por versículo que eu vou falando aí, para que você possa entender quais são as características dessa grande Babilônia, ou essa grande prostituta, e aí nós vamos entender quem é ela, a quem a Bíblia aqui se refere. Então, na revelação que João recebe, versículo 2 diz: com ela se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, essa grande Babilônia, essa grande prostituta, fala de um poder com o qual os reis da terra se prostituíram. Então, na verdade, o nosso entendimento é que a grande Babilônia é uma referência à Babilônia antiga, falada pelo profeta Jeremias, inclusive, da Torre de Babel, daquela cidade que, na verdade, no Antigo Testamento, ela representava todo o poderio do homem contra Deus, cidade imoral, cidade que se levantava contra Deus. Isso é a Babilônia do passado. No período do apóstolo João, quando ele recebe essa visão, é uma referência clara ao poder romano. A cidade de Roma, especificamente, onde estava na época todo o poderio econômico, poderio bélico, porque vocês se lembram que Israel estava debaixo do domínio romano nesses primeiros séculos. E as nações também da terra estavam debaixo do Império Romano. Daniel tem uma visão lá no passado dos impérios mundiais. E tem uma visão também declarada lá no livro de Daniel de um sonho que o imperador teve de uma grande estátua. E essa grande estátua, ela tem a cabeça de ouro, o peitoral de prata, e vai se descrevendo aí essa grande estátua. Cada parte desse corpo, dessa estátua, representa um poder mundial, que são 4. Quando chega nos pés, os pés desta estátua representam justamente o Império Romano. Então, para nós aqui, no entendimento da revelação que João recebeu, ele está falando sobre o Império Romano da época. Depois nós vamos ver que esse Império Romano ele tem uma ligação com o Império do Anticristo que viria no futuro. Então, primeiro diz aqui, os reis se prostituíram com essa prostituta. Versículo 3, versículo 2 ainda fala: embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, nós sabemos que a cidade de Roma representava ali, ela foi conhecida por sua imoralidade, os seus excessos, os imperadores romanos e toda a sua devassidão sexual, homossexualismo, perversões sexuais de toda sorte. Não é à toa que Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do homossexualismo, do homem com homem, mulher com mulher e se prostituíram nos seus corpos. Então, a cidade de Roma ela era conhecida como esse local de imoralidade. Versículo 3 diz aqui: então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa é uma referência a Roma, que estava ali assentada, sobre o poderio econômico. Quando diz que estava assentada sobre a besta vermelha, é sobre o poderio econômico da época. Roma foi essa cidade. Versículo 4: a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. É interessante que as cores púrpura, pedras preciosas, cor vermelha, é uma referência ao luxo, à nobreza, à sedução. Não é à toa que os soldados da Babilônia antiga se vestiam de púrpura, se vestiam de vermelho. Então olha que interessante,
João recebe essa visão, há uma referência sobre a Babilônia antiga, mas também era uma referência a Roma naquela época. Ok? Verso 5. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Era o poderio romano, realizando toda sorte de abominações. Né? No Antigo Testamento, em Jeremias 51, fala da Babilônia como cálice que causou as nações enlouquecerem. Ok? Depois nós pulamos o verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então aqui é uma referência à perseguição. Roma, o Império Romano, mandou matar dezenas, se não milhares de cristãos que eram perseguidos. Os imperadores que foram se sucedendo no primeiro século, até o terceiro século, né, depois de Cristo, mas principalmente aqueles do primeiro século, foram imperadores terríveis, verdadeiros carniceiros, né, que mandavam trazer os cristãos e mandavam matá-los e submetiam os cristãos a toda sorte de sofrimento, a toda sorte de tortura. E a Bíblia está dizendo aqui que essa grande meretriz ou prostituta, ela bebe do sangue dos santos. Versículo 9 nos fala sobre a localização dela, e é muito interessante. Apocalipse 17, 9. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então diz que essa prostituta está assentada sobre 7 montes, e não é à toa que a cidade de Roma está localizada sobre 7 montes. Então até a localização dessa cidade dá para a gente entender que é uma referência à cidade de Roma daquela época. Versículo 10, aí um pouquinho mais complexo. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então começa a falar sobre 7 reis importantes, não é? E esses 7 reis importantes, na verdade, são uma referência aos imperadores romanos. 5 já tinham passado, aqui na época de João, um estava ali no momento, mas o 7º rei virá no futuro. Aí é uma referência ao anticristo. Então, amados, resumidamente falando, nosso entendimento é que quando fala sobre a grande prostituta ou a grande Babilônia, está falando sobre um sistema de poder político, econômico. Na verdade, se fala na época do apóstolo João da grande Roma, que era o Império Romano, que dominava o mundo da época, com as suas prostituições, imoralidade. As nações dependiam do comércio de Roma. Mas tudo isso, na verdade, é uma referência ao que vai acontecer na tribulação no futuro. Durante a tribulação, o mundo terá um governo mundial. Durante a tribulação, o anticristo ele vai liderar um governo mundial e todas as nações vão depender do comércio com esse poder mundial. Isso não é nada novo para nós. Há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, seria muito difícil nós imaginarmos a globalização. Mas hoje nós já vivemos num mundo globalizado. O que para nós hoje é comum, não é? Surge um vírus lá numa cidadezinha da China e nós somos atingidos aqui no Brasil. E o que acontece na economia de um país tão distante do nosso afeta a nossa economia, afeta o nosso dia a dia. Isso mostra que o nosso mundo já está interligado, globalizado. Esse sistema globalizado é uma preparação para um grande líder. Esse é o alerta
do nosso estudo hoje. Na verdade, hoje, em 2020, nós já estamos vivenciando um mundo estruturado e preparado para a vinda do Anticristo. Hoje, nós ainda temos os presidentes, os reis das nações, mas eles se dobrarão diante de um governo só durante a tribulação. Então, o que é essa grande Babilônia? É uma referência à cidade da Babilônia, que era um sistema que se levantava contra Deus com imoralidade. É uma referência a Roma, e essa referência de Roma se aplica à cidade, ou melhor, ao governo do Anticristo, que virá daqui para frente. O único consolo para nós cristãos é que nós temos a convicção de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, viverão durante a tribulação, ouvindo o testemunho do Evangelho, dos 144 mil, vão se converter, serão perseguidos pela besta, pelo seu sistema, precisarão receber uma marca. Diz a Bíblia que todas as pessoas do mundo terão uma marca na mão ou na testa, e nós já temos essa tecnologia hoje. Antigamente nós usávamos dinheiro, agora já estamos usando o cartão de crédito. O cartão de crédito já muitas vezes não é nem mais um cartão de plástico, já é virtual. Mas o próximo passo é colocar um chip debaixo da pele das pessoas que conterá todas as nossas informações pessoais, bancárias, econômicas, de saúde, enfim. Nesse chip terá toda a nossa vida. As pessoas irão comprar no supermercado, basta apresentar esse chip, basta passar a sua mão ou a testa. Essa tecnologia já existe hoje. Então tudo isso já está pronto para o governo do Anticristo. Tá? Mas o capítulo 18, então, para a gente ir caminhando para o final, ele nos fala da queda da grande Babilônia. Então, resumidamente falando, entendemos a Babilônia como um sistema mundial, sistema que governa o mundo, incluindo economia, saúde, enfim. Hoje nós estamos vendo as grandes organizações mundiais. Qual é a organização mundial mais importante nos dias de hoje? É a Organização Mundial da Saúde. Não é? Então o mundo está caminhando para isso. Mas a gente chega no capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 diz: Depois dessas coisas, vi descer do céu com outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Aparece um anjo que vai trazer uma mensagem. Versículo 2: Ele clamou com poderosa voz: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Diz aqui o verso 3: Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Então nós sabemos que hoje as nações estão interessadas na economia. As nações estão dependentes entre si para que todos possam crescer economicamente. O dinheiro é o que manda. Nós vivemos num mundo capitalista. E diz aqui que todas as nações estarão felizes porque estão enriquecendo graças ao poder da grande Babilônia, que é o sistema que nós temos hoje no mundo. Mas tudo isso vai cair. Tudo isso vai cair. E quando ela cair, ela vai cair porque Jesus voltará. Vocês se lembram que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja? Depois Jesus volta no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, Jesus volta para confrontar esse sistema e ele vai lutar contra o dragão, o anticristo e o falso profeta. Surgiu o dragão, que pegou uma aliança, fez uma aliança com o anticristo, com o falso profeta e a Babilônia. E a partir do capítulo 18 começa a queda ao contrário. A Babilônia cai, o falso profeta e o anticristo vai cair também. E aí nós chegamos então
no final, aqui para lermos alguns versos, verso 11. Verso 10, Apocalipse 18, 10. Estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. Numa só hora veio o teu juízo. Versículo 11. Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Haverá uma queda mundial do sistema econômico mundial. As nações não poderão mais comprar, as nações não poderão mais negociar, porque o anticristo, que estará estabelecido no poder mundial, ele vai cair. Então essa é a profecia bíblica, tá? E só terminando aqui, falando sobre a queda da Babilônia, verso 21 do capítulo 18. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E finalmente, verso 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, esse sistema mundial é um sistema que luta contra a igreja. Assim como a Babilônia era um sistema contra Deus no passado, Roma perseguiu e matou e derramou sangue dos cristãos. Diz aqui que essa grande Babilônia, ela derramou o sangue dos profetas e dos santos. E ela vai cair. Então essa é a profecia, amados, que vai acontecer no final da tribulação. Infelizmente, todas essas coisas virão. O que isso diz para nós hoje? Qual a nossa lição de hoje? Nós, como cristãos hoje, vivendo no tempo que estamos vivendo, já um tempo preparado para o anticristo, nós precisamos estar cientes da nossa fé, saber nos comportar nesse mundo, com a economia deste mundo, preservando a nossa fé e estando preparados para sermos arrebatados, para não passarmos por esse período tão terrível, tá? Então é isso que a Bíblia nos ensina aqui sobre capítulos 17 e 18. Semana que vem nós continuaremos caminhando aí para o final de Apocalipse, capítulo 19 em diante. Aí vai nos falar sobre a igreja. Quando a Babilônia cai, a igreja de Jesus, a Nova Jerusalém, na verdade, ela se levanta. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Que você possa estar conosco na próxima semana. Que Deus te abençoe.